O profissional da educação física e profissional da nutrição, profissional da saúde em geral, ele vende a sua hora. Só que você consegue trabalhar quantas horas por dia? 8, 10 horas atendendo pessoas? E aí eu me via refém daquela rotina e você não consegue ultrapassar um faturamento mensal, dar uma qualidade de vida a mais para sua família, porque você só consegue ir naquele ponto. No digital, ele te dá o poder de escala. Você consegue alcançar muitas pessoas no mundo inteiro, não só no Brasil. Ele traz uma liberdade geográfica e de tempo e financeira que o presencial não trazia. Falando sobre esse começo do digital e tudo mais, qual foi o momento que você percebeu a virada de chave? Legal. Deixou de ser ali um projeto pessoal e realmente se tornou um negócio? Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer entrar no digital, mas sente que não tem verba, estrutura ou experiência, quer criar algo seu que seja lucrativo e ainda mude vidas, então não sai daqui, esse episódio é pra você. O nosso convidado de hoje transformou a própria dor em método e criou um programa de treinos que já impactou mais de 9 mil pacientes ao redor do mundo. É isso mesmo, mais de 9 mil pacientes ao redor do mundo. Ele começou com o que tinha, uma planilha no Word, um iPhone e uma história real. E hoje ele lidera uma operação digital que combina escala, propósito e resultado, onde já faturou nada mais nada menos que 2 milhões de reais. Bruninha? Não. A gente já sabe, né? A gente já sabe, esse podcast vai ser incrível. Hoje vai dar bom. Vai dar bom. Vamos chamar sem mais delongas? Quem será? Recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas aqui, o KiwiFi. Seja bem-vindo, Paulo Henrique. É um prazer, gente. Muito obrigado. E como profissional da saúde, estar presente e apresentando para você que não está no digital, é muito importante, assista, porque vai dar certo, funciona, vai por mim. Perfeito. Que legal. Paulo, que honra poder te receber aqui, saber um pouco mais sobre a tua história, sua entrada no mercado digital, como você conseguiu ter tanto resultado nesse mercado. Inclusive, hoje você vive do digital. E tudo começou, como o Marcelo disse, com a sua luta contra a obesidade. Conta um pouco mais pra gente sobre isso, sobre essa fase. Eu nasci, cresci e sempre fui uma criança, um adolescente, um jovem obeso. Então, eu resolvi fazer faculdade de educação física, que é uma faculdade que cuida de pessoas, de vidas. E eu passei por tudo isso. Consequentemente, a minha história, ela acabou se conectando com o público, com pessoas em obesidade também. E o que a minha vida, ela foi me direcionando para esse caminho especificamente com a educação física primeiro, depois com o digital. Como é pra você, querendo ou não, ser um aluno obeso fazendo educação física? Porque às vezes a gente ouve histórias sobre isso. Preconceito, a galera fazendo bullying. Como assim? Ele é professor de educação física, mas tá acima do peso. Como era pra ti? Foi frustrante na faculdade. Eu cheguei a fazer provas de estágio, onde eu passei em todas as etapas da prova. E no último momento, a academia virou e falou, você não tem um perfil. Ou seja, você é obeso, não dá para você trabalhar dentro da nossa academia. Então, eu fui recusado pelo menos em 4 estágios. Fui muito zoado, mas é muito cobrado essa questão da estética. Tanto na nutrição quanto na educação física. Então, você não passa credibilidade. Independente disso, é preconceito, não é? As pessoas não te dão credibilidade pelo fato de você estar vendendo saúde. Sim. Foi frustrante, mas eu nunca deixei de lado eu nunca deixei isso me atrapalhar. Eu vou parar de fazer o que eu gosto por conta da obesidade. Não, eu vou tratar a obesidade, que é uma doença. E assim que a gente conseguir o resultado que eu tive. Perfeito, né? Tem um player do digital que ele fala, o que é que acontece se eu não parar? Aqui é o resultado do que acontece se você não parar, né? E é legal que logo na abertura do episódio você falou pra você que trabalha profissional de saúde, e pra muitos profissionais de saúde têm sido picados pelo bichinho do digital. Será que é uma possibilidade? Tô vendo essas pessoas crescendo. É real, né? Que bom que você não parou pra poder estar aqui trazendo esse testemunho. Inclusive nos bastidores, Paulo, você comentou que você fez a faculdade sendo obeso, no último ano passou pela cirurgia bariátrica. Mas antes de você fazer sucesso no digital, ainda assim você passou por vários desafios nesse processo. Você teve reganho de peso, relapsos, passou vários desafios até você se encontrar e hoje você está aqui podendo contar essa história pra gente. Conta pra mim, quando é que você percebeu que a sua vida, a sua história podia virar um propósito? Legal. Quando eu finalizei a faculdade, eu comecei a minha consultoria.
E no último ano da faculdade eu fiz a cirurgia bariátrica por conta da obesidade, 180 quilos. Eu tava pesando na época. 180 quilos, cara, é muito, 180. Né? Eu tive dois picos de pressão altíssimo. Eu tomava remédio de pressão desde os 18 anos, 22 por 16. E o cardiologista falou, cara, se ele tiver um infarto é uma vez só. Por conta da obesidade. E conforme eu fui tentando estruturar alguma coisa no digital, depois da faculdade, porque eu já entendia que o online era o novo negócio e que eu não queria ficar preso na sala de musculação, pelo fato de eu ter feito a cirurgia, começou a chegar pessoas que fizeram a cirurgia também. Pô, você é um professor que fez a cirurgia bariátrica também, você pode cuidar do meu treino? Então foi assim que eu iniciei e comecei a nichar mais para esse público. E pesquisando depois, né, muito pra frente, eu percebi que, cara, não tinha ninguém falando especificamente para esse público. Eu não conheço. A não ser com exceção de você, eu não conheço. Hoje nós temos alguns nomes, poucos, bem poucos. Mas quando eu comecei lá atrás, 100% no digital... Olha a importância de nichar realmente, né? Você consegue nadar em um oceano. Ninguém, assim. E foi algo muito novo na época, mas que... através de um trabalho bem feito, você tem um resultado. Perfeito. Legal. Cuidando de pessoas. Esse início digital, quais foram os seus maiores desafios? E também queria entender onde é que você foi buscando conhecimento, né? Porque às vezes a gente entra no digital e se sente ali meio perdido, por tanta informação hoje em dia que tem. YouTube, Sim. Toda hora você é ali metralhado de anúncio. Como é que foi pra você? Antes de eu ir 100% pro digital, eu comecei a estudar mais sobre, né? Então, na época já existiam aplicativos próprios de consultoria online de treinos. E eu era ali parceiro de uma plataforma na qual eu montava meus treinos, estruturava isso depois da planilha, obviamente. E aí eu conheci alguns players no mercado que começaram a falar mais sobre performance, sobre desenvolvimento, sobre o treino fazer parte disso. Então foi onde eu comecei a me interessar, comprei o primeiro curso, comecei a entender como o digital funcionava. Então... perto desses 3 anos, né, que eu comecei a minha consultoria, foram vários cursinhos pequenos ali, foi o que você falou, a picadinha do digital que foi me chamando a atenção. E foi desse formato, tipo, como é que eu faço para estruturar um produto onde eu consiga atender muitas pessoas? E fui pesquisando, fui fazendo curso, até em um determinado período eu conhecer o meu sócio, que foi o Marcelo. Legal. Que na época ele estava estudando muito sobre o digital. Eu falei, cara, eu tenho um produto que é uma consultoria. Ele era meu aluno de sala de musculação, inclusive. E ele falou, cara, eu quero começar no digital. Você me confia o seu produto? Legal. Para eu conseguir escalar, para a gente conseguir aprender junto? E foi assim que a gente escolheu a plataforma, foi assim que a gente começou a estudar sobre funil de vendas, entender como é que o público funciona. Foi aí também que eu nichei 100% para pacientes bariátricos. Foi quando a gente começou com a QIFI, foi quando eu nichei 100%, porque era mais aberto antes. E assim a gente foi crescendo. Incrível. E como a importância, né? Eu tava aqui pensando enquanto ele tava falando sobre, mesmo que você talvez não vá se tornar um expert em funil de venda, um expert em gestão de tráfego, mas a importância de pelo menos entender como funciona, para você lá na frente também poder cobrar quando você tiver ali seu time, sua equipe, seu sócio. Isso faz diferença, você entender de um todo da operação, não ficar só ali por trás aceitando, falando sim. Isso faz diferença, né? Sim. Isso é de extrema importância. Qualquer profissional da saúde ou pessoa que vai para o digital precisa entender um pouco de tudo. Para saber, por exemplo, se o cara do tráfego não está rodando o anúncio errado, para um público frio, para um público que não entende da sua cirurgia, para entender como é que funciona a frequência de postagem, como é que funciona a estruturação do funil no WhatsApp. Então, tipo, hoje eu aprendi um pouco de tudo para conseguir comandar uma equipe de quase 20 pessoas que eu tenho hoje. Mas a gente precisa saber. Não dá para você deixar... É uma empresa, né, na mão de outras pessoas. Então, começou com algo ali como um complemento de renda. Legal. Mas a partir do momento que escala, que cresce, tem que saber. Tipo, você precisa saber um pouco de tudo. Senão, você fica na mão de outras pessoas. Fica refém.
Uma coisa que eu tenho me perguntado bastante, hoje já são quase 700 gravações que a gente tem, o que dá uma média aí, a gente já deve ter feito na casa das 20 mil perguntas. Bizarro, hein? E aí eu me questiono, quais são perguntas novas que eu gostaria de fazer, o que talvez a audiência gostaria de ouvir. E uma coisa que me pega bastante é sobre o que fez você ficar no digital, sabe? Porque hoje eu tô aqui sentado conversando com você tem um faturamento multimilionário, são quase 20 colaboradores, tem treinadores, tem método, tem automações. Então, quando eu pergunto, o que faz você continuar? Cara, eu tô impactando vidas, famílias, diretamente através dos meus colaboradores, tem os meus clientes. Mas lá atrás, quando você só tinha planilha de Word, tudo fazendo no celular, você não tinha resultado, o que te fez continuar? O que te motivava para você não desistir, cara? Hoje, o profissional da educação física e profissional da nutrição, profissional da saúde em geral, ele vende a sua hora. Só que você consegue trabalhar quantas horas por dia? 8, 10 horas atendendo pessoas. E aí a minha esposa também é personal, né? E aí eu me via refém daquela rotina. E você não consegue ultrapassar um faturamento mensal, dar uma qualidade de vida a mais para sua família, porque você só consegue ir naquele ponto. Uhum. E como é que eu consigo passar desse ponto numa profissão onde é muito presencial? Uhum. Foi por isso que eu insisti. Faz todo sentido. Cara, no digital, ele te dá o poder de escala. Você consegue alcançar muitas pessoas no mundo inteiro, não só no Brasil. E isso, ele traz uma liberdade geográfica e de tempo e financeira que o presencial não trazia. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Foi por isso que eu continuei martelando na mesma tecla até dar certo. Que bom que... Por favor, né? Que estamos aqui agora nessa mesa. Perfeito. Falando sobre esse começo do digital e tudo mais, qual foi o momento que você percebeu a virada de chave? Legal. Deixou de ser ali um projeto pessoal e realmente se tornou um negócio. Você viu a escala, o poder disso? Eu cheguei num ponto sozinho, sem estrutura nenhuma, no WhatsApp, gravando áudio na mão, com 200 pacientes. Caraca! 200 sozinho. Então, eu comecei a trabalhar todo final de semana incansavelmente, entregando treino, montando treino. Uhum. E aí eu percebi o quê? Cara, eu já tenho uma renda extra com as renovações e tudo mais, além das minhas aulas de personal. Então, essa transição, ela foi sendo feita com calma. Conforme eu conheci, na época ali, o meu sócio, que a gente começou a fazer o produto digital, ter plataforma, ter pagamento, começou a ter automação, eu comecei o quê? Conforme eu vou escalando mais 100 pessoas, eu vou tirando um aluno, vou tirando outro aluno. Então, foi uma transição muito com calma e bem feita, porque além de ter família, né, esposa, filho, então eu não fiz a loucura de uma vez... Queimar ponte total. Não fiz essa loucura, mas com calma e bem feito dá para ser feito, assim, bem tranquilamente, porque você consegue ter métrica, né? Por exemplo, eu tô com 200 alunos, beleza, se metade renovar, é 100. Isso vai me trazer tanto de faturamento, então eu preciso vender tantos planos para complementar a minha renda. Então, essa transição foi feita bem com calma. Sim. Saudável, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Porque não te dá desespero, né? Total. Isso é legal. Eu acho que os dois caminhos têm o seu valor. Eu acho que vai muito do perfil da pessoa. Eu sou muito mais do seu lado. Eu preferia ir construindo gradativamente, mas tem outras pessoas que precisam... dar all-in pra conseguir se envolver. Cara, eu acredito que se eu fosse solteiro na época e estivesse sozinho, aí all-in na certa. Não faria mais sentido. Que se lasque. Porque aí eu vou sofrer sozinho. Sim. Mas aí com família do lado, a gente... Mas cautela, tem que ser mais conservador. Outra coisa também que eu gosto do que você falou, olha, eu tenho aqui 200 pessoas que são assinantes, se eu renovo 100... eu já tenho uma previsibilidade de quanto faturamento eu tenho. Hoje a gente vê muito esse movimento no mercado, né? Em buscar assinaturas, funis perpétuos, porque a gente quer empresa saudável, que venda todo dia, onde você tenha produtos que se complementam. Já aproveitando esse gancho de produto, como é que foi o desenvolvimento do seu primeiro produto? E uma vez que você desenvolveu o seu primeiro produto, o que é que mudou para você criar o seu método hoje com um diferencial que realmente tem um destaque no mercado? A primeira etapa foi... entender como é que eu entrego isso de uma forma rápida e escalável. Então, a gente começou... O primeiro passo foi uma automaçãozinha ali no WhatsApp e um aplicativo de treinos, onde eu conseguia cadastrar vários alunos e conseguia fazer um formulário e tudo mais. Conforme isso foi tomando escala, você percebe que você perde muito tempo apertando o botão. Consequentemente, você tem personagens que custam caro a hora
e eles estão perdendo tempo apertando o botão. Então, aí começou o raciocínio. O que eu posso fazer na minha operação para que esses personagens, essas pessoas que estão comigo, apertem menos botão e tudo seja mais automatizado? O formulário, o recebimento, o onboarding, tudo. E aí foi onde a gente começou a ir atrás. A gente tem um menino hoje na nossa equipe, o João. Cara, sensacional. O cara é uma máquina. E ele, junto com a gente, ele começou a construir uma automação do nosso produto que foi deixando tudo muito mais simples, muito mais rápido. Até chegar ao ponto, por exemplo, agora a gente percebeu que a nossa automação já não está dando mais conta. Então, a gente está indo para um aplicativo próprio de academia de rede. Eles pedem 1.000 pessoas para entrar. Eu falei, beleza, a gente tem 1.500 cadastrados. Caramba! Mais do que academia, do que uma academia convencional, por exemplo. Então, conforme você vai fazendo esse movimento, sentindo, cara, a tecnologia está aí para isso. Eu sou muito daquele pensamento. Não existe, não dá para fazer. Dá, a gente tem que encontrar a forma. Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Dá para ficar muito mais simples. Demorou muito para implementar essa IA, automações, pensar em automatizar? Demorou. A gente foi batendo cabeça. Primeira coisa foi o cadastramento, né? De uma base grande de alunos. A gente começou ali com a plataforma Trello, que não é uma plataforma de cadastramento de alunos, de pessoas. É uma plataforma de gestão de atividades. De gestão de atividade, tipo, nada a ver. E dentro dessa plataforma já tinha algumas automações. E ela tem a tal da API aberta, né? Para quem não sabe, é quando você conecta com várias plataformas. Então, a gente encontrou essa plataforma que vai registrar os meus alunos. Aí a gente precisou de outra plataforma com a API aberta para fazer o questionário. Aí fomos atrás do tal do Respondi. Então, a gente foi encontrando plataformas para montar aquilo que eu precisava. Virou uma construção, literalmente, né? Um esqueleto, um ecossistema. Que a longo prazo é muito sensível, porque se uma plataforma cai, tem toda uma automação ligada. Pior, então, né, cara? a gente já percebeu isso e por isso que a gente está fazendo essa migração agora. Legal. Ontem eu estava conversando com 2 sócios sobre pecuária. O agro, né? Eles estavam explicando pra gente como é o tipo de pensamento deles pra criação de um produto. Porque hoje eles também têm um ecossistema. Hoje, como é que você pensa em criação de produto dentro da sua operação? Dentro da minha Se você pudesse trazer passo a passo pra galera que às vezes tem um conhecimento, uma habilidade e quer trazer pro digital, como você ajudaria essa galera a construir? Primeira coisa é entender o que você vai entregar. E para quem você vai falar. Porque hoje, por exemplo, uma página de vendas não funciona para o meu público. Ele lê a página e eu não quero tirar dúvida. E aí hoje o meu comercial é inteiro no WhatsApp. Então eu mando vídeo para o aluno explicando, eu mando áudio para o aluno explicando, eu mando foto e texto para que ele consiga conversar, tirar as dúvidas e fazer a compra do meu produto. Então você precisa entender para quem que você está falando. Quem que é esse público? Como que ele se sente bem assessorado e atendido? É a primeira etapa. Segunda etapa, o que você quer entregar? Um produto com uma alta escala, mais simples, ou um produto que demanda um pouco mais de tempo seu e precisa que, igual ao meu exemplo, o meu produto ele é personalizado. Então, necessita de muitas automações para eu conseguir entregar. Então, tem que entender isso. Qual tipo de produto você quer? Tendo essa base, você precisa do quê? De plataformas que te ajudem a montar o seu produto. Vou dar um exemplo claro da nossa QIFI. A QIFI, eu próprio utilizo a comunidade da QIFI, que tem formato ali do Netflix e tal. O aluno adora. Funciona. E a plataforma, ela faz isso para você. Então, você precisa ir atrás de ferramentas e plataformas que te ajudem a estruturar esse produto e que te entreguem o que você quer entregar. Perfeito. Então, não tem muita dificuldade. Tipo, a galera acha que o digital é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa, o que é o produto? Vou entregar um e-book de agropecuária. Tá, onde é que você vai hospedar esse e-book? Como que a pessoa vai pagar? Onde é que você vai receber? É simples, são perguntas simples que se você pôr no Google, você tem a resposta, você consegue começar o seu produto. Paulo, aproveitando que a gente falou de produto, como é que você faz para vender esses produtos? Quais são os funis que você usa? É através de um funil perpétuo, lançamento dos dois? Como é que funciona hoje a sua operação? Primeira coisa que a pessoa que está começando no digital, ela precisa entender para onde vai mandar o público. Não é simplesmente ter uma rede social, Perfeito. Postar e fazer um monte de coisa. Beleza, para onde você vai mandar esse público?
E aí tem várias formas, né? Tem automação de direct, por exemplo. Tem essa automação do direct, por exemplo, já está funcionando no TikTok, que dá para ser utilizado. Então, você vê muita gente colocando, eu quero, para ir para o direct. Então, eu pego a galera que entra no meu perfil, ela me acompanha ali durante uns 2, 3 meses, tem essa previsibilidade, ela me acompanha primeiro para depois comprar o produto. Então, eu sempre respondo as perguntas do meu Instagram, ou trago conteúdos, tirando dúvida ou falando sobre alguma dor do cliente, do meu público especificamente, né? E direcionando eles para o meu direct, com uma automação. Então, ele sempre coloca ali um eu quero no Store, um eu quero numa publicação, na publicação, Reels. E aí ela cai direto no meu comercial. Eu peço antes, né? Eu capto o e-mail da pessoa através de uma página, eu capto o e-mail, o número de telefone e ela cai direto no meu comercial. No meu comercial, WhatsApp. Já testei página de vendas antes. Ia para a página, a pessoa não comprava. Ia para o comercial da mesma forma. Então, no meu comercial, ela recebe um funil automático explicando todo o meu acompanhamento da forma mais simples possível, com uma explicação básica, com vídeo e com áudio. Então, ela consegue ou ver o vídeo, ou ler, ou ouvir o áudio para tirar dúvida do produto e já recebe o link de pagamento. Legal. Só que ela já está dentro do meu comercial. Então, a última mensagem é, se tem alguma dúvida, pode perguntar. E é aí onde começa a conversa com o cliente para tirar as dúvidas de como funciona, porque é um produto muito personalizado. Finalizou, literalmente esse caminho que a pessoa faz. Seja pelo Instagram ou seja pelo TikTok. O caminho basicamente é esse. E aí, recebendo esse funil de vendas, tá o link lá de pagamento, né? Então, a pessoa não comprou agora, mas ela pode comprar daqui 2 meses. Momento, né? E aí o comercial acaba chamando, perguntando se tem alguma dúvida, tirando alguma dúvida do cliente e fazendo a venda. Perfeito. Basicamente é isso. Pegando esse gancho sobre o seu Instagram, onde as pessoas elas começam a te acompanhar para entrar em toda essa jornada aí do cliente, né? Hoje, como é que você faz para se conectar com essas pessoas? Existe algum tipo de conteúdo específico que você posta para gerar esse engajamento, essa conexão e fazer, nossa, credibilidade, tô confiando nele, vou para a próxima etapa? Acho que o meu principal ponto de conexão com o meu público é ser o meu público. Porque eu fiz a cirurgia bariátrica, eu fiz a redução do estômago. Então, eu sei o que eles passam. Eu sou um personal trainer, mas você entra no meu Instagram, você vê poucas dicas de exercícios. Porque eu falo muito mais sobre a cirurgia, ou muito mais sobre a obesidade, sobre canetas emagrecedoras. Porque é dessa forma que o público se conecta comigo. Então, tipo, você fez a cirurgia, você está falando sobre algo que realmente eu estou passando, e aí eu começo a confiar em você. E essa confiança, cara, é impressionante esse poder de influência que a gente tem sobre as pessoas. Você começa a indicar ali uma vitamina que ela precisa tomar, as pessoas compram. Então, é muita responsabilidade na hora de direcionar essas pessoas. Mas é desse formato. Eu falo muito mais sobre emagrecimento e sobre a cirurgia bariátrica do que sobre treinos especificamente, porque o meu público se conecta dessa forma. E aí depende do público de cada pessoa. Como criar credibilidade realmente é um processo, né? E perder ela é um passo. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a que tipo de produto você indica, porque a galera tá comprando você também. Literalmente. Eu hoje sou o rosto do meu produto e eu entendo que o novo marketing... As pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com empresas. Total. Por isso que, por exemplo, você vê o dono da CIMED, João Adib, tá lá com o rosto. Sim. E começou a vender mais porque apareceu a pessoa por trás. A própria Boca Rosa. Primeiro foi ela, foi a Bianca, para depois vir a marca. Sim. Então, o meu raciocínio foi esse. Primeiro, eu construo alguma coisa para depois eu deixar a minha marca mais forte. Então, esse foi o meu raciocínio. O João Adib, eu tava vendo uma entrevista dele, nem sei se foi no TikTok ou se foi no Instagram, porque eu consumo muito TikTok, mas ele falou justamente isso, que depois que ele começou a se mostrar, ele, a Carla, a galera inteira ali da família na CIMED, as vendas aumentaram absurdamente, porque ele entendeu que o povo brasileiro precisa de um rosto pra identificar, né? Isso não é doido? Talvez seja um comportamento único, assim, sabe? Agora, hoje você faz venda, então, no perpétuo. A pessoa sempre tem a oportunidade de comprar com você. Sempre tem a oportunidade. Agora, quando você fala assim, essa pessoa ela tem uma previsibilidade de 2 a 3 meses me acompanhando para tomar a decisão. Então, no caso, ela te segue, mas ela fica 2 a 3 meses para clicar no primeiro botão ou enviar a primeira mensagem. É isso? Não. Ela me segue, ela entra no meu WhatsApp, ela recebe o funil, então a gente começa a captar no momento que ela coloca o e-mail.
quando que ela colocou o e-mail para receber a primeira vez Entendi. o primeiro funil de atendimento. Então, geralmente demora aí uns 2 meses para a pessoa fazer a compra. Ok. Então, a gente começa a captar isso antes. Faz todo sentido. E lançamento não tem na operação de vocês, né? Já fizemos lançamentos, mas eu não quero ser um profissional que vive de lançamentos. Sim. Senão você não tem uma empresa saudável, você tem uma empresa que depende de lançamento todo mês para conseguir fechar as contas. Então, no começo, eu fiz lançamentos. A gente fez meteórico, vários formatos diferentes. Mas a gente percebeu o quê? Como é um produto muito personalizado, esse especificamente que é o principal, que é a consultoria, se eu faço um lançamento muito grande, eu tenho muita demanda para entrega. Total. E aí, como eu tenho os personagens dentro da operação, eu sobrecarrego toda a minha equipe por conta de um lançamento. Foi aí que a gente começou agora um segundo produto, que é uma comunidade, basicamente um login e senha, onde a pessoa recebe tudo de forma automática. A gente está começando a acelerar esse produto agora. Não, e eu vou ser honesto com você que, pensando em uma estrutura de lançamento meteórico, faz até mais sentido. Mas para um lançamento tradicional, não sei se funcionaria tão bem, porque a pessoa, o seu cliente ideal, eu imagino, ele acorda querendo resolver a dor dele. Exato. Ele não vai esperar 2 meses e meio para ter a oportunidade de falar com o Paulo. Ele vai acordar hoje e falar, cara, hoje é meu dia. Então, quando ele chegar no ponto dele, ele vai precisar da sua solução. E se você falar, cara, só daqui a 2 meses e meio eu vou te dar a oportunidade, ou ele vai buscar outra pessoa, ou ele vai desengajar e nunca mais vai voltar. Então, realmente é um produto que precisa estar no perpétuo para funcionar por causa do seu cliente, né? É uma dor imediata. É tipo mãe. Mãe, ela não acorda pensando, ai, eu tô com dor na amamentação. Eu vou esperar essa mulher lançar daqui a 3 meses para ver se eu aprendo como é que amamenta direito. Ela quer resolver agora, de madrugada, enquanto ela tá ali. E ela precisa de um produto perpétuo. Então faz sentido, né? E a questão é que eu prejudico o meu público se eu demoro para entregar alguma coisa. Sim. Porque hoje, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, entrando no produto mesmo, a gente tem uma liberação para a pessoa começar a fazer musculação, que é com 1 mês, se a cirurgia foi fechada por vídeo. E a gente tem estudo mostrando que nos 3 primeiros meses pós a cirurgia, essa pessoa já perdeu 50% da massa muscular que ela iria perder em 1 ano. Então, se eu demoro para trazer uma solução para o meu público, essa massa muscular que ele perde deixa o metabolismo dele lento. Quando o efeito da cirurgia bariátrica passar, ele aumenta a chance de reganhar peso. Total. Então, eu estou prejudicando. Então, quanto mais eu conseguir manter massa muscular do meu público agora, depois que ele é liberado, menos ele sofre lá na frente. Então, o objetivo é exatamente esse: pegar pessoas que estão tratando da obesidade, e as canetas emagrecedoras foram criadas a partir do estudo da cirurgia bariátrica, e tem o mesmo efeito colateral, que é a perda de massa muscular, e a galera reganha peso de novo. É impressionante. Então, a minha dor, o meu público, eu cuido exatamente dessa dor. Através da musculação, eles diminuem a chance de reganhar peso no longo prazo. Perfeito. Pensando hoje na sua esteira de produtos, eles já foram pensados justamente para se complementarem? Como é que funciona o seu ecossistema como um todo? Primeira coisa, eu deveria ter pensado nisso lá na frente. Né? Uma esteira de produto, começar com um produto mais barato, para a pessoa me conhecer primeiro, para depois ela ir para o meu produto principal, que é a consultoria de treinos. Então, eu não pensei nisso, porque já existia a consultoria de treinos. Mas hoje nós temos uma esteira. Então, a pessoa primeiro consegue comprar um e-book ali, ou ganhar o e-book, eu dou o e-book de graça nos stories, para ela tirar as 10 principais dúvidas do pós-cirurgia bariátrica. A pessoa ganha esse e-book. Ou ela consegue comprar também o meu e-book de musculação. Custa R$ 39,90. Depois desse produto, a gente tem um outro produto, que é uma comunidade mais barata, menos de 51 por mês aí. Para quê? Para atingir o público que não tem condição do personalizado. Porque a gente sabe hoje que o Brasil, a grande maioria é o público C e D. Então, eu criei esse produto mais em conta, que é uma comunidade onde ela consegue estudar sobre a cirurgia. Tem treinos prontos, feitos ali, que ela consegue adquirir e fazer sozinha, para depois ir para o produto personalizado, que é o produto mais caro. Perfeito. Então, eu sigo essa esteira de produtos, para conseguir atingir todos os públicos também, né? Porque se você tem um produto extremamente caro, você não atende ninguém. Perfeito. Não, e você falou que deveria ter pensado antes, mas na verdade essa é uma esteira muito boa. É uma esteira bem completa. O que gera em minha cabeça é, por exemplo, hoje que você mora em um lugar de alto padrão, tem acesso a clientes de alto padrão, será que não teria um produto
high ticket para eles. Falta isso. Essa é a brecha do seu funil, porque o resto é isso mesmo. Bem amarrado, né? Tá bem amarradinho, cara. Falta isso. A parte do high ticket ainda a gente não conseguiu... A gente tá estudando sobre e ver como é que a gente consegue entregar e o que o público quer. Perfeito, né? Tem isso. Que é o famoso LTV, né? Como é que eu faço para essa pessoa gastar mais dinheiro dentro da minha empresa e não comprar fora? Perfeito. É basicamente isso. Mas, de certa forma, a gente estava conversando ali no almoço, você tem uma fidelização bem alta, né? Da galera que também vai pulando etapas. Sim. É grande isso. Com certeza. É até interessante falar sobre isso, porque eu fiz uma pesquisa de campo de outras consultorias e a média de saída é de 50%. Caraca. 40%, 50%. Ou seja, a pessoa compra a consultoria de tal personal e depois ela cancela. Sim. Metade cancela. Então, se a pessoa vendeu 200, 100 ela perde. A nossa média, ela fica ali em torno de 20%, 25%. Um churn é muito bom comparado à média. Mas eu trabalho muito o mental do paciente. Sim. Porque, como são pessoas que estão em obesidade, e eu também me incluo, né, no público, é muito fácil eles largarem o produto e não renovarem. Voltar só depois de estar sentindo dor. Então, eu acabo, na minha comunicação, falando muito sobre constância. Sim. Muito. Para entrar na cabeça deles e eles manterem um tratamento. Porque eu não quero que o meu paciente, não é pelo dinheiro. Se ele sai, ele está prejudicando ele mesmo. Total. E não tem ninguém que entregue. Tipo, não tem nenhum acompanhamento. Então, é o que eu não quero. Tipo, a pessoa não sai para que ela continue se cuidando. Tem que trabalhar muito pós, né? Também. É o principal. É o principal. Porque não é trabalhado antes. É muito fácil uma pessoa ir ali numa clínica especializada de cirurgia bariátrica, pegar todos os laudos, que é o que é feito, e operar. Se a pessoa tem uma predisposição ali, opera muito rápido, mas não é preparado a cabeça dela antes, porque ela vai sofrer depois. Legal. Perfeito. Inclusive, aproveitando esse gancho da comunicação, às vezes a gente trabalha com... A gente recebe aqui pessoas que trabalham com nichos super tranquilos de falar. A gente estava aqui brincando, né? Que a gente viu um caso de uma moça que faturou mais de 1 milhão ensinando como ter hortas em casa. Já no seu caso, é um assunto que é totalmente sensível. É delicado, né? A pessoa está em um local de dor, né? Tem vários sentimentos ocultos que estão envolvidos ali. Então, eu imagino que a comunicação é algo muito delicado, né? Que você não pode perder a mão, não é tudo que conecta. Então, no seu caso, como é que vocês fazem para criar essa trilha de conteúdo? Para decidir o que é que vai pro ar, o que é que não vai pro ar, sabe? É um público extremamente sensível. E o que me valida poder falar abertamente com eles, até sobre temas mais sensíveis, é o ter feito a cirurgia bariátrica. Você ser a pessoa transformada. Você ser a pessoa transformada. Então, isso me dá um aval para eu poder falar sobre o assunto. Porque se você pega uma pessoa criticando cirurgia bariátrica hoje na internet, o que eles fazem de hate, eles mandam nos grupos para todo mundo cair de pau matando. É um público que se defende muito. Uma comunidade. É uma comunidade. Porque a dor é a mesma, né? A dor é a mesma. E hoje, quem faz cirurgia bariátrica tem um certo preconceito contra a cirurgia, por falta de conhecimento. As pessoas, vai fazer por estética, ou porque não fecha a boca. Cara, é uma doença. Então, a cirurgia bariátrica é um tratamento. Ela é um dos métodos de tratamento para a obesidade. Então, eles acabam sendo muito unidos. E me dá o aval eu ter feito a cirurgia. Então, eu posso ser mais duro, posso falar um pouco mais, posso abrir um pouco mais. Coisas que outras pessoas, tranquilamente, se falassem, o pessoal caía de pau. Perfeito. Sim. Pensando na criação de conteúdo, hoje existe algum formato que performa melhor? Algum assunto que conecta muito mais? Você pensa nisso na hora de soltar ali no feed? Eu faço uma variação, né? O feed a gente sempre fala que é um espelho. Então, você nunca vai aprofundar muito no feed. Você quer alcançar pessoas. Então, nesse raciocínio, tipo, como é que eu consigo falar de forma mais rasa para o meu público, para ele entender o que eu estou falando, o que eu estou querendo transmitir, para ele, de repente, assistir um podcast meu, assistir um vídeo no YouTube, começar ou participar de uma live, que aí é onde eu aprofundo e gero a minha autoridade. Perfeito. Então, é nesse formato. O feed eu sempre trago o conteúdo mais simples possível. Justo. Mais simples possível. E que as pessoas têm um motivo para entrar no Instagram, no TikTok. É entretenimento. Então, não adianta querer trazer parte técnica pro feed que não rola. Total. Não vai engajar.
Mas mesmo assim, não engajando, eu vario. Utilizo topo e eu geralmente solto algumas caixinhas mais específicas que eu sei que não vai ter alcance. Para o paciente que me seguir, ele começar a ver ali o conteúdo mais específico, tem a minha história dentro do perfil. Necessário, né? E para ele se conectar, para ele fazer a compra. Legal. O bom, assim, entre aspas, é que o seu cliente, pensando na linha de consciência do cliente, ele nunca é inconsciente, né? Ele sempre sabe que existe um problema. Então, agora ele precisa entender que existe uma solução e que, 2, você é a melhor solução para ele. Sim. Nesse caso, você falou, olha, a maior parte dos meus conteúdos no feed eles são conteúdos topo de funil. Como que você trabalha a consciência desse lead, né, potencial cliente, para ele saber que, eu tenho um problema, eu vou fazer bariátrica, mas até ele entender que, existe uma solução e ele é a melhor pessoa para me auxiliar nesse processo. Como é esse processo de descer o seu lead nesse funil? Primeira coisa, eu mostro o problema. Vou te dar um exemplo. Perda de massa muscular após a cirurgia bariátrica. Seria tipo um princípio de sarcopenia. É uma sarcopenia, literalmente. O paciente bariátrico que não treina, que não faz musculação, ele perde muita massa muscular, independente do tempo de cirurgia que ele tem. E o metabolismo vai reduzir muito em consequência. Aumenta a chance de reganho de peso, porque não está queimando caloria, o metabolismo não está funcionando. Então, foco no problema. Foco muito no bom. Problema. Sempre. O problema é o quê? Tem medo de começar a musculação após a cirurgia? Não sabe o que fazer porque eles não sabem. A equipe médica não fala. Você tem que fazer atividade física. Mas qual? São poucas. A gente tem equipes sensacionais. Mas a gente tem equipe que não instrui o paciente. Você tem que fazer atividade física. Mas qual? Como? Onde começar? Como fazer? O que eu preciso fazer para ter resultados? Ou não sofrer, por exemplo, com uma flacidez, que é uma dor latente de todos os pacientes bariátricos. Como não ter flacidez? Então, isso é uma dor que todos vão ter. E eu bato exatamente nessas dores. Essas dores que todos eles vão ter. Seja na academia, seja na flacidez, seja no metabolismo lento, ou chance de reganhar peso, que é 50% dos bariátricos iniciam reganho de peso após 2 anos de cirurgia. 50%. É muito. É muita gente. E por quê? 60% não treina. Olha. Caraca. Então, eu bato exatamente na dor, mais topo assim pra galera. Eles entendendo que eles têm um problema, eles começam a buscar a solução. Não tem solução. Não tem profissionais. A gente fala, vou trazer para um dado da área de nutrição. A gente tem mais de 1 milhão de bariátricos no Brasil. Quantos nutricionistas especialistas a gente tem? Umas 500. Caramba. Ou seja, tem profissional aceitando trabalhar com o público sem saber como é que trata o público. Tratando de qualquer forma. Então, eles não acham. Então, um personal trainer especialista em cirurgia bariátrica. Não tem. É por isso que acontece o rebote. Eles não encontram. E aí, pelo fato de eu ter feito, era o pinguinho no i que faltava para tomar a decisão. Perfeito. Caramba, que legal. sensacional. Muito legal poder conversar, que nem a gente estava falando aqui nos bastidores, sobre um assunto tão específico, mas que muitas pessoas podem também pegar e modelar para os seus nichos, independente do qual for, né? Hoje, pensando na tua operação, como é a sua rotina dentro da tua empresa? Você ainda, por exemplo, falando sobre criação de conteúdo, você é a pessoa que participa dessa criação de conteúdo ou você é só o cara que pega lá, agora eu deleguei, eu vou agora só gravar. Como é que funciona isso dentro do seu trabalho? Não, eu nunca consegui encontrar uma pessoa que consiga falar com o público da forma que eu consigo me conectar. Ok. Então, eu já tentei delegar essa produção de conteúdo, mas não funcionou. Então, eu prefiro montar esse conteúdo e, através desse conteúdo, aí eu tenho uma equipe de designers, eu tenho equipe que faz toda a edição, a postagem e tudo mais, mas eu faço a parte da frente ali da criação. Perfeito. Até porque o digital fala, você precisa modelar outras pessoas. Não existe outras pessoas. Então, eu tenho que criar alguma coisa que funcione. Então, eu basicamente faço isso. E, ao mesmo tempo, por exemplo, está sobrecarregado. Tem tantos treinos para montar final de semana. Eu entro no operacional. Faltou gente no comercial. Paulão, tem dúvida muito específica no comercial. Eu entro no comercial. Então, eu, como dono da empresa, eu estou ativamente ali em todas as áreas, olhando tudo o que está acontecendo. Por quê? Você começa a delegar muito, você perde a qualidade. E é isso que eu prezo muito. Tipo, eu não quero entregar qualquer coisa. Sim.
é isso que faz o cliente, inclusive, ficar na consultoria. Legal. E num business que precisa de um tato tão sensível como o seu, o delegar se torna um desafio muito maior do que para atividades mais processuais, naturais, operacionais. Porque é uma coisa muito individual, para alguns até subjetiva, para quem não viveu. Como é que eu posso pedir para o meu vendedor que não viveu isso, falar com a mesma aptidão que que sentir na pele, né? O que essa pessoa do outro lado está sentindo. Total. Então, o delegar se torna um desafio mesmo. É a maior dificuldade que eu tenho, inclusive, encontrar pessoas e essas pessoas quererem ser treinadas, né? Tem essa questão. Tanto que eu tenho prova mensal dentro da empresa sobre conhecimento de cirurgia bariátrica. Legal. Eu dou e-books para eles, eu dou os vídeos, eu falo, estudem. Eu falo muito sobre bariátrica o tempo inteiro. Eles têm a abertura de participar dos encontros que a gente faz com outros profissionais, psicólogo, nutricionista, médico, cirurgião. Então, eles podem entrar nos encontros e ver as dúvidas dos pacientes para entender tudo o que o público tem de dor. Legal. E como responder, por exemplo, um comercial, como responder numa dúvida interna. O mais próximo que conseguirem da realidade. Mais próximo possível. Eu ainda estou um pouco apegado àquela questão do público, né? As linhas de consciência, porque o seu público é um público muito específico. Sim. É um público muito específico. Para o nosso público entender o grau de especificidade, você hoje no almoço tocou em um ponto que bugou minha cabeça. Você falou assim, meu público, ele é uma pessoa que ele tá buscando saúde, então ele tá fazendo a bariátrica para emagrecer, mas ele não é uma pessoa saudável. Então, isso cria um paradoxo, né? Porque a mesma pessoa que tá tomando uma ação para emagrecer, ela emagrece, mas a mentalidade dela, às vezes, não emagreceu junto, o que cria um problema. Então, a dinâmica de conteúdo tem que ser traçada na unha, assim, para conseguir realmente se conectar com essa pessoa. Porque na lógica é falar, não, mas mostra um vídeo de treino, mas essa pessoa ela não quer treinar. Ela não quer treinar. Então, é outro tipo de conteúdo que vai conectar com ela. Uma dúvida. Hoje você tem uma vantagem competitiva que você foi um dos primeiros, se não o primeiro a se posicionar dessa forma, num oceano que era mais azul, hoje já não deve ser mais tão azul. Então, naturalmente, só de ser o precursor, as pessoas já têm mais confiança, né? Que você tem lastro. Quando as pessoas são conscientes do problema e são conscientes da solução, agora elas precisam entender que a sua solução é a melhor. E uma das formas que a gente tem de fazer isso é através de depoimentos, né? As pessoas verem que, então tem várias pessoas que fizeram com ele, então essa realmente deve ser a melhor solução. O seu público aceita isso? Aceita aparecer em depoimento? É uma estratégia que você usa? Como que você aumenta a consciência do seu produto para entender que é a melhor solução mesmo, sabe? Porque essa pessoa tá cheia de dúvida e medo, né? Eu gosto muito de trazer essa vertente de conteúdo, muito. Eu gosto muito, eu peço para eles fazerem vídeos. Porque o meu melhor conteúdo de topo de funil é antes e depois. Meu melhor conteúdo. Você quer viralizar, antes e depois. Essa aqui é ela antes, essa aqui é ela depois. Então, esse é o meu conteúdo, meu topo de conteúdo. Só que eu sempre trago na minha mensagem que é uma trajetória. Ela não alcançou esse corpo, esse resultado fazendo só a cirurgia. Não foi só a cirurgia. A cirurgia foi o start inicial. O que ela precisa fazer depois para ter esse resultado? E é onde eu trago os feedbacks dos próprios pacientes, que a gente tem milhares. Tipo, a consultoria me ajudou a entender que a obesidade é uma doença. Que eu estou sempre em tratamento para o resto da minha vida. A academia faz parte do meu tratamento. A alimentação faz parte do meu tratamento. Tomar vitaminas faz parte do meu tratamento. Por quê? Porque eu não quero engordar de novo. E é uma doença que não tem cura. Então, eu trago esses depoimentos, eu sempre falo, tragam a realidade de vocês, o que vocês passaram. A gente tem conteúdo desse tipo, por exemplo, onde a pessoa fala, eu ia no happy hour com 6 meses de cirurgia. Que é quando ali a pessoa começa a se permitir. Você consegue comer mais, você consegue beber álcool, e ela começa a se permitir. Numa conversa com o Paulo, ele virou para mim e falou, por que você está indo no happy hour? Porque eu quero me conectar mais com a minha equipe. E aí eu perguntei para ela, me mostra um dado aonde estar no happy hour, que é um ambiente que não faz bem para você, você sabe disso, e que você está reclamando que faz você beber, que está aumentando as vendas da sua empresa. Ou você está indo para estar no ambiente e se permitir coisa que você já está vendo que está atrapalhando o seu emagrecimento. Aí ela, eu não tenho esse dado. Eu falei, então por que você continua repetindo o mesmo comportamento durante a semana? E esse nível de consciência que eu tento trazer para eles. Legal. Por que você está fazendo as coisas? Senão você não vai ter resultado. Sim. E aí a gente tem estudo, né? Eu falei já, 50% da galera está reganhando peso. Por quê? Não se cuida. Total. Não é só fazer a cirurgia. É incrível, né, Bruninha? Como
o expert que é a persona transformada consegue estar na cabeça do público, né? Isso muda tudo. Que ele entende totalmente, né? Ele viveu aquilo. É aquilo, quando você vive, não tem mais o que dizer, né? Não tem mais o que dizer. Mas olha só, esse episódio foi incrível. Não terminamos, tá, Paulo? Opa. É só pra dizer... piscava, passava rápido. Mas ainda tem coisa. É só uma deixa pro nosso quadro mais dinâmico. Qual que é o nosso quadro, Marcelo? O nosso bate-bola jogo rápido. Como Tá. é que ele vai funcionar? A gente vai jogar algumas perguntas rápidas pra você e você vai responder na mesma moeda, com uma palavra ou, no máximo, uma frase. Topa? Fechou? Tá bom. Bruninha. Vou começar, Manda. hein, ó. Se o seu lançamento tivesse uma trilha sonora, qual música tocaria? A do Coldplay, Viva la Vida. Boa. Uma coisa que você nunca imaginou fazer e hoje faz todos os dias. Fazer live falando com um monte de gente É e o isso, pessoal né? adorando. Boa. O maior desafio de empreender no digital? Pessoas. Uma crença que você teve que quebrar pra crescer no mercado digital. Que eu sou capaz. Que eu consigo ir além disso. Perfeito. Legal. E pra finalizar com chave de ouro, se sua história fosse um título de filme, qual seria? Missão Impossível. Boa! Gostei. Muito bom. Foi bom mesmo, foi bom mesmo. Muito bom. Passou, né, Marcelo? Passou, ele brilhou, Passou gostei liso. muito. Mas agora sim, nossa Agora, pergunta uma final. pergunta mais reflexiva para finalizar esse momento aqui. Total. Hoje você tem uma empresa que auxilia dezenas de colaboradores ao lado da sua esposa, você impacta a vida de milhares de pessoas com algo que é realmente extremamente sensível e relevante. E eu queria te perguntar, se o Paulo de 2016, lá atrás, recém-formando na faculdade, olhasse para o Paulo de hoje, o que é que ele diria? Como é que ele se sentiria, cara? Eu acho que ele se sentiria orgulhoso, cara. Porque eu tentei desistir algumas vezes. E Deus sempre colocou ali alguma coisa que não me deixasse desistir. Seja minha esposa, seja o meu enteado, seja o feedback dos alunos. Eu quis parar um monte de vezes. Só que se eu parasse, as pessoas estariam se cuidando. Então, acho que a palavra seria orgulhoso. Ele se sentiria orgulhoso pela trajetória do que a gente vem construindo e realizado, que é como eu me sinto hoje. Que legal, cara. Parabéns. Você faz a diferença, cara. Faz toda a Parabéns. diferença Obrigado. mesmo, parabéns. Que legal esse momento, né? Bruninha, inclusive, o que é que poderia ser a chave, Agora. a cereja do bolo? Boa, gosto desse Desse tema. momento. É isso. Os presentinhos que Nossos presentes e mimos que o Wi-Fi. chegando aí para Olha nós. que beleza, Ó lá. não tava no script. Esses Pra aqui são os você, miminhos sua pra você. canequinha. Olha aí. Tá bem fitness, Ó lá. tá bem fitness. E também temos uns mimos pra primeira dama, que tá ali Ah, fora, já já vai quero receber primeira também. Boa. Posso abrir? Com Claro! certeza, é seu, Opa. cara. É seu. Fica à pode fazer o que vontade. quiser. É o seu momento, né, não, É o seu Marcelo? momento. Gente, que incrível. É minha cara na caneca. É a Agora sua. você tem o uniforme completo. Roupão, caneca. É verdade. Ó lá, Não falta mais nada agora. placa. Placa. As plaquinhas na frente do escritório. É. Ah lá, gente. Ó. Ó, e essa canequinha Nice. e todos esses mimos e essa E é tudo experiência. fitness, entendeu, gente? Claro, é feito Ó, pra você, cara. Isso é pra Sensacional. agradecer a Ó. sua presença, por você ter compartilhado tanto conteúdo de extremo valor pra nossa audiência. Tenho certeza que muitas pessoas vão querer te acompanhar, não só pela questão do tema sensível e relevante sobre saúde que você trata, mas até mesmo para acompanhar a sua jornada no digital, que tem sido muito Sim. impressionante. Tenho certeza que a galera adorou, a gente também adorou. Então já deixa aí suas redes sociais pro pessoal te seguir. Gente, no Instagram, @paulonsantos, tá? Com 2 S no final, vocês vão ver lá. O perfil verdinho sou eu. No TikTok, Paulão_personal, que eu ainda não mudei, mas vou mudar para Paulão Santos também. No YouTube, a mesma coisa. Você consegue encontrar eu lá. Show de Uau. bola. Vai aparecer aqui na telinha pra você seguir ele agora. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final desse episódio maravilhoso, o que é que eles têm que fazer, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Paulo Santos. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante aqui, vocês já sabem, mas bora lá, ô Marcelo. Aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e nós vemos todos vocês lá. Valeu! Bye!